Alô, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Logicamente, nós não poderíamos deixar de falar no programa de hoje sobre a vacinação contra a gripe. Como vocês sabem, nesse período de outono é que começam as doenças respiratórias. Logicamente, quando chegamos no período do inverno, as coisas pioram ainda mais. Então, no outono e no inverno, nós já tivemos oportunidade de falar no programa que são estações do ano onde ocorre o maior número de doenças respiratórias. E é justamente para prevenir as consequências graves da gripe é que existe esta campanha da gripe que o governo federal lança para vacinar aqueles grupos de risco, e é justamente nesse período do outono e do inverno é que nós temos o maior número de casos graves do aparelho respiratório. E nós temos os grupos que são escolhidos para a vacinação. Por exemplo, as crianças, este ano de 2019, ao invés de ser até os 5 anos, o governo estendeu até os 6 anos. Exatamente 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, não completando exatamente os 6 anos, mas houve um aumento de praticamente 5 anos até 6 anos, que daria em torno de quase 3 milhões de vacinas a mais. Outro grupo de risco, que são as gestantes. Outro grupo de risco, os idosos. Outro grupo de risco, os professores. Outro grupo de risco, as pessoas que trabalham na área da saúde. Outro grupo de risco, as pessoas que trabalham e que estão dentro de uma unidade prisional. Enfim, são vários grupos, e esses grupos, como é que são escolhidos? Esses grupos são escolhidos através de um estudo epidemiológico entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Então, baseado em dados estatísticos, baseado em amostragens científicas, é que se monta um calendário para que as pessoas, os grupos mais vulneráveis, tenham a possibilidade de receber a vacina. Lógico que o ideal seria que todas as pessoas pudessem receber a vacina. Porém, em saúde pública existem as prioridades, e isso aí nós temos que realmente respeitar como vem o esquema do Ministério da Saúde. Enfim, a vacinação contra a gripe começou no dia 10 de abril e ela vai se estender até o dia 31 de maio. Agora, como o de risco maior, digamos assim, engloba gestantes e crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, a partir dos 6 meses, então esse grupo de gestante e esse grupo de crianças de 6 meses até quase 6 anos tem a prioridade da vacinação, e essa prioridade da vacinação exclusiva vai até o dia 18 de abril, que seria na próxima sexta-feira. Então, você que se inclui dentro desse grupo, e você, papai ou mamãe, que tem filhos nessa faixa de 6 meses até quase 6 anos, levem suas crianças ao posto de saúde para receber a vacinação. Agora, os demais, a partir do dia 22 de abril, que é uma segunda-feira, até o dia 31, então aí é para todo mundo.
Pode ser para as crianças, podem ser para as gestantes, podem ser para os professores, para os médicos e todos aqueles funcionários da área da saúde, todos aqueles detentos, todos os funcionários que trabalham em unidade prisional, enfim, e os idosos, a partir de 60 anos, têm que ser vacinados. Nada de pensar que a vacina contra a gripe que você aplicou, você achou que depois que aplicou a vacina você é que pegou gripe, coisa desse tipo. Não existe isso. O que existe é o seguinte: quando você aplicou a vacina, você provavelmente já tinha um vírus que poderia ser da gripe, ou então o vírus do resfriado, e com a vacina coincidiu de você ter sintomas do resfriado. E aí o pessoal erroneamente acha que foi a reação da vacina. A vacina pode dar reação? Pode, tá? Mas não a ponto de simular a verdadeira gripe. Por quê? Porque a função da vacina é justamente o quê? É proteger o nosso organismo. Agora, protege de que jeito? Ora, protege evitando que a gente pegue a gripe, evitando que, se nós pegarmos a gripe não tenha uma intensidade patológica grande, isto é, se você foi vacinado e caso pegue a gripe, que pode ocorrer, essa gripe não seria tão forte como se não tivesse vacinado. E prever o quê? Prevenir contra as complicações da gripe, principalmente no que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então, a vacinação é importante. E nós vamos ter também no dia 4 de maio o que a gente chama de dia D. É um sábado onde todos os postos de saúde dos municípios ficarão abertos, que é para todo mundo lembrar que nesse sábado não pode deixar de vacinar. É também um período de a gente colocar as vacinas em dia. Por quê? Porque tem muita gente que está com a vacina atrasada. Lógico, existem ocasiões em que pode faltar determinada vacina na unidade básica de saúde. Porém, tirando essa falha, de abastecimento da vacina, toda família que tem criança ou que tenha pessoas que são contempladas com as suas vacinas, tem que ter a sua vacinação em dia. O ideal, mas eu acredito que isso logo vai chegar, é que todas as entidades municipais, por exemplo, creche, escola, para que alguém possa matricular, exija o cartão de vacina. Por quê? Porque é uma forma de forçar a família mais esquecida de não esquecer de fazer a vacina. Porque a partir do momento que o estabelecimento público pede o cartão de vacina das crianças em dia, ninguém vai deixar de vacinar. Por quê? Porque é uma outra exigência para se fazer uma outra determinada coisa para o município. A ideia qual é? A ideia é nós atingirmos a meta de 90% de cada grupo de risco. Por exemplo, crianças de 6 meses até quase 6 anos, 90% no mínimo nós temos que atingir a vacinação. Gestantes também 90%. Enfim, de cada grupo, a meta do governo é atingir 90% o mínimo da cobertura vacinal. Sabe por quê? Porque se a gente não atingir esses 90%, as pessoas que não vacinaram e que pertenciam a esse grupo obrigatório da vacinação, essas poderão transmitir com mais facilidade o vírus da gripe. Ou então,
contrair o vírus da gripe também com mais facilidade. Então, todas essas faixas foram estudadas estatisticamente, que é justamente para prevenir a sua própria doença e prevenir a transmissão para outras pessoas. Então, veja a responsabilidade dos pais, vejam a responsabilidade de cada pessoa que pertence ao grupo de risco, que é determinado pelo Ministério da Saúde, tá? Dirija-se à unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, leve o cartão de vacina, que os funcionários estarão aptos para orientar da melhor forma possível o melhor esquema para que a sua caderneta seja atualizada. Enfim, os outros programas que a TV Itaperá tem veiculado no tocante à importância de outras vacinas, como nós já falamos aqui, a vacina contra a meningite, a vacina contra a febre amarela, porque veja, ninguém mais falou de querer vacinar a febre amarela. Por quê? Será que não tem febre amarela? Tem sim. Se você não tomou a vacina da febre amarela, então está na hora de você também vacinar. Então aproveite esse período da campanha da vacina para ver se você coloca em dia a sua carteira de vacinação. Você que é adulto, veja como é que está a sua vacina contra o tétano. É um momento propício que a TV Itaperá, através do Jornal do Meio-Dia, alerta a todos no sentido de aproveitarem esse período da campanha da gripe para colocarem as suas vacinas em dia e em ordem. Nós acreditamos que com essas informações vocês possam ficar tranquilos, né, depois de imunizados e prevenindo, né, essas doenças. Vou prevenir de que jeito? Olha, evite aglomerações, locais fechados que tem muita gente, porque quanto mais gente aglomerada, né, a facilidade de transmissão do vírus é muito maior. Então, evitem aglomerações. O local tem que ser muito bem ventilado, mas ventilado de uma forma natural, né? Deixa a janela aberta, logicamente não pode ter vento, né? Mas o ambiente tem que ser bem arejado. Tem que entrar o sol dentro da sua casa, porque o sol é um ótimo bactericida e é um ótimo elemento contra o vírus. Tomar bastante água. Criançada tem que tomar bastante água. A criançada, os bebês que são amamentados têm que ser bem amamentados. Aí nem precisa de água, só o leite materno é suficiente. Mas se a sua criança não toma leite materno, então bastante água, bastante líquido. Por quê? Porque nesse período em que o vírus da gripe está agindo, a hidratação é fundamental. E outra coisa, fazer a higiene nasal, né? Nós médicos sempre falamos, faça a higiene nasal. Todo mundo acha que é uma bobagem, que não faz isso, que não adianta nada, mas é o que faz prevenir. Por quê? Porque os vírus que causam doenças de via respiratórias estão principalmente no nariz e na garganta. E é por isso que os sintomas iniciais da gripe, elas se assemelham a do resfriado. Só que os sintomas do resfriado são sintomas mais amenos, mais leves, enquanto que na gripe a gente vai ter febre mais alta, dor no corpo, mal-estar, pode dar vômito, diarreia, dor de cabeça, enfim, os sintomas são mais intensos. Se alguém da sua família tiver com esses sintomas e você vê que esse sintoma está causando também dor de garganta, muita tosse intensa, então procure o posto de saúde, procure o seu médico para ser examinado. Por quê? Porque precisa de um acompanhamento para ver se esse quadro não vai piorar, tá certo? Então,
é importantíssimo que os profissionais, os médicos das unidades básicas de saúde, fiquem atentos no sentido de não deixar os pacientes sem um retorno na vigência ou na suspeita de um quadro de gripe. Por quê? Porque é comum esse paciente que passou na unidade básica de saúde dirigir ao pronto-socorro. Mas no pronto-socorro não tem como fazer o acompanhamento. É na unidade básica de saúde, os municípios têm que criar uma força-tarefa nesse período de outono e inverno, no sentido que encontrem uma forma desses pacientes retornarem depois de 24 ou 48 horas para uma reavaliação e não serem orientados a procurar o pronto-socorro num caso de piora. Por quê? Porque o médico do pronto-socorro vai vê-lo pela primeira vez também, né? Enquanto que se o médico do posto já viu pela primeira vez, nada melhor que ele reavaliar para saber a dimensão correta, né, da piora do quadro. Então, vale aqui também um alerta para as autoridades municipais de montarem em seus respectivos municípios uma força-tarefa, no sentido de que esses pacientes tenham condições de retornar à sua unidade básica de saúde. Por quê? Porque lá está a sua ficha, está o seu exame físico, enfim, toda a conduta tomada, e o médico que for reexaminar já tem tudo direitinho anotado para dar a melhor sequência terapêutica e evitar as consequências graves da gripe, principalmente no tocante da síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte, principalmente naquela faixa das crianças de 6 meses até 5 anos e também os idosos. Então, vai aqui esse alerta, vai aqui esse alerta também para os gestores públicos, né, da necessidade de enfrentar a gripe da forma correta que deve ser enfrentada, e não simplesmente a gente fazer a campanha da importância da vacinação contra a gripe. Era isso que a TV Itaperá, no Jornal do Meio-Dia, gostaria de levar esse alerta a toda a população da importância da vacinação e da importância do município se envolver com uma força-tarefa para a prevenção das complicações da gripe. Até a próxima semana e muito obrigado.